Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, nossa aula de número 9, né? Que vai pegar o período do dia 1º do 10 ao dia 8 do 10, certo? A gente vai continuar com produtos notáveis, só que agora, ao invés da gente ver quadrado, a gente vai ver cubo, certo? Então, começando aí, para a gente começar, né? A gente não pode esquecer do nosso cabeçalho, né? Então, vamos fazer a tabelinha aí, essa tabelinha, que é a tabelinha do cabeçalho, certo? Essa tabela para o nosso cabeçalho. Lembrando que nela você tem que marcar, né? Que essa é a aula 9, seu nome completo, a sua série, se é o oitavo A, B, C ou D, né? E o período que vai do dia 1 do 10 a dia 8 do 10, ok? Feito esse cabeçalho, então a gente vai para a matéria, que é produtos notáveis, certo? Agora a gente vai ver o cubo, a gente vai ver o cubo da soma de dois termos, certo? A gente tinha visto o quadrado da soma, agora a gente vai ver o cubo da soma. Qual que é a diferença? No quadrado da soma, eu tinha x mais a elevado ao quadrado. Agora, no cubo da soma, né? Quando se fala em cubo, eu vou ter x mais a elevado à terceira potência, elevado ao cubo, certo? E aí começa a ficar mais complicado, né? Porque se a ao quadrado é ele vezes ele mesmo, ao cubo vai ser ele vezes ele, 3 vezes consecutivas, certo? Então as nossas contas elas vão começar a ficar bem maior, certo? Então também tem dois métodos. Nós temos o método convencional, que é o de chuveirinho, que para mim dá mais trabalho, e nós temos o método simplificado, né? Que é aplicando a regra, certo? Então eu vou explicar os dois para vocês, certo? O nosso exemplo vai ser esse daqui, ó, x mais 1 elevado ao cubo, ok? Então, indo para o nosso exemplo, nós teremos então, x mais 1 elevado ao cubo, certo? Vocês concordam que uma coisa elevado ao cubo é ela, x mais 1, vezes ela, x mais 1, vezes ela, x mais 1. Uma coisa elevado ao cubo, né? Uma coisa elevado ao cubo, ó, elevado à terceira potência, é ela, 3 vezes. X mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Por chuveirinho, eu vou trabalhar com esses dois primeiros. Então, eu faço aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 1 x. 1 vezes x, mais 1x. Mais 1 vezes mais 1, mais 1. Né? 1 vezes 1 é 1, certo? Vou colocar essa resposta dentro do parêntese e vou repetir a segunda parte, que é essa aqui que eu não mexi, ó. Então, isso vezes x mais 1, certo? Essa primeira parte aqui, x, 1x mais 1x é semelhante. Então, eu posso escrever ela de maneira menor. Ficaria assim, x ao quadrado mais 2x, né? Quanto que é mais 1x com mais 1x? Mais 2x. Repito, mais 1. E isso tudo está te multiplicando por x mais 1. Certo? Feito isso, agora nós vamos fazer chuveirinho de novo. Certo?
Então, ó, presta atenção. Agora vai ser, ó, x ao quadrado vezes x, que dá x elevado à terceira potência. 2x vezes x, que dá 2x ao quadrado. E mais 1 vezes x, mais 1x, certo? Agora, a outra parte. X ao quadrado vezes 1, mais 1x ao quadrado. 2x vezes 1, mais 2x. Mais 1 vezes 1, mais 1. Certo? Tem termo semelhante, Éder? Tem. Ó, esse é semelhante com esse, porque os dois estão elevados ao quadrado. E esse é semelhante com esse, porque os dois é x. Então, vamos reduzir os termos semelhantes. Então, repete o x ao cubo. Quanto que é mais 2x ao quadrado com mais 1x ao quadrado? Mais 3x ao quadrado. Quanto que é mais 1x mais 2x? Mais 3x. E repete o mais 1. Então, quando eu falo em x mais 1 elevado ao cubo, a resposta seria isso daí, certo? X elevado a 3, mais 3 vezes x ao quadrado, mais 3 vezes x, mais 1, certo? Isso maneira convencional, que é o chuveirinho. Nós agora vamos ver a outra maneira, tá bom? Na outra maneira, a gente tem uma regra a ser seguida, tá? Então, usando a maneira simplificada, né, de produtos notáveis, né, o que você vai pegar? Você tem um primeiro termo e você tem um segundo termo, igual lá naquele anterior, só que agora está elevado ao cubo, certo? Então, você vai pegar o primeiro termo elevado ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais o segundo ao cubo. Lembra que agora não é 2 vezes, agora é 3 vezes, certo? E aqui, primeiro está elevado ao quadrado e aqui já é o segundo que está elevado ao quadrado, certo? Troca de lugar. Ok? Mas você aprendendo essa regra, você consegue desenvolver isso daí, às vezes até em uma única linha. Você consegue chegar à resposta, certo? Então, vamos aplicar ele lá naquele exemplo, ok? A gente vai tentar aplicar naquele exemplo. Então, ó, apagando aqui, eu tenho o seguinte. Vou pegar o mesmo exemplo. X mais 1 elevado ao cubo. Vocês concordam que o primeiro termo é o x e que o segundo termo é o 1, certo? Então, o que que fala a regra, gente? A regra fala que é você pegar o primeiro termo elevado ao cubo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, só que o primeiro é ao quadrado, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo termo, só que agora o segundo ao quadrado, mais esse segundo termo elevado ao cubo, certo? Lembrando, ó, que o primeiro termo está elevado ao cubo e o segundo termo está elevado ao cubo. O primeiro termo está elevado ao quadrado, o segundo termo está elevado ao quadrado, certo? A regra agora é um pouco maior. Mas substituindo isso aí, então, quem que é o primeiro termo? É x, então ficaria. Nós teríamos, então, x elevado ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes 1 mais 3 vezes x vezes o segundo ao quadrado, então 1 ao quadrado, mais o segundo ao cubo, então 1 elevado ao cubo, certo? Primeiro termo, x, 3 vezes o primeiro termo, x, vezes o segundo termo, 1,
mais 3 vezes o primeiro termo, x. O segundo termo, 1 ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo, certo? Resolvendo isso daí, nós temos x ao cubo mais 3x ao quadrado vezes 1 mais 3 vezes x. Vou resolver primeiro essa potência e essa potência. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1, mais 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então, eu tenho x ao cubo mais 3x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado, mais 3x vezes 1, mais 3x, e repete o mais 1, certo? Se você observar, chegamos no mesmo resultado, certo? Então, quanto lá você gastou 5 linhas, aqui você conseguiria resolver gastando 3 linhas, certo? Então, por isso é chamado de produto notável, porque você consegue resolver de uma maneira mais simplificada, tá bom? Indo, então, para o cubo da diferença. O cubo da diferença é quando tem sinal de menos no meio, né? Então, nós também temos um método convencional, o chuveirinho. Só que o cuidado é que vai ter jogo de sinal, então é perigoso errar quando você faz por chuveirinho, certo? Então, o exemplo 3 fala, resolva o produto notável x menos 2 elevado à terceira potência. X menos 2 elevado ao cubo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aquele anterior, certo? Então, vamos lá, ó. Eu tenho x menos 2 elevado ao cubo, certo? Uma coisa elevado ao cubo é ela vezes ela vezes ela. Então, x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2, certo? Vamos trabalhar com os dois primeiros. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Resolvi isso. Vamos repetir esse outro aqui, não é? X menos 2, certo? Aqui também tem termo semelhante, vamos reduzir eles. Então, ficaria x ao quadrado, menos 2x com menos 2x, menos 4x, mais 4, que multiplica x menos 2, certo? Vamos para o chuveirinho novamente, ok? Então, ó, presta atenção. X ao quadrado vezes x dá x elevado ao cubo. Menos 4x vezes x dá menos 4x ao quadrado. Mais 4 vezes x dá mais 4x, certo? Acabou? Não, tem o segundo. Então, agora, ó, x ao quadrado vezes menos 2. Menos 2x ao quadrado. Menos 4x vezes menos 2 dá mais 8x. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8, certo? Então, nós temos esse aqui semelhante com esse daqui e esse aqui semelhante com esse daqui, que podem ser reduzidos. Então, repito, x ao cubo. Quanto que é menos 4x ao quadrado com menos 2x ao quadrado? Menos 6x ao quadrado. Quanto que é mais 4x com mais 8x? Mais 12x. E repete o menos 8. Logo, nós vamos ter isso daqui. Certo? X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 12x menos 8. Quero que vocês prestem atenção no sinal, tá? O primeiro sinal vai ser positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo e o quarto negativo, sempre, certo? Quando você tem uma diferença, dá positivo, negativo, certo? E aí a gente vai para a regra, né? Como fazer isso de maneira mais simplificada.
O nosso método simplificado, ele fala o seguinte: quando você tem a diferença, né? O cubo da diferença, então você tem o primeiro termo menos o segundo termo elevado ao cubo. Vai ser o primeiro elevado ao cubo menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Lembrando da regra que eu acabei de falar para vocês, lembram? Que o primeiro é mais, o segundo é menos, o terceiro é mais, o quarto é menos. Mais, menos, mais, menos. Certo? Então, jogando naquele mesmo exemplo, a gente vai fazer ele agora, só que usando a regra, certo? Então, nós temos x menos 2 elevado ao cubo, certo? Então, x menos 2 elevado ao cubo. Ó, o primeiro termo é o x. O segundo termo é o 2. Concorda? Agora a gente vai pegar então, ó, o primeiro ao cubo mais menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado menos o segundo ao cubo, certo? O primeiro é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo, o quarto é negativo, certo? Substituindo, então, o primeiro termo é x, então vai ficar x elevado ao cubo, né? Fazer um 3 mais bonito aqui, né? Certo? Menos 3 vezes o primeiro, x, vezes o segundo, agora é 2, só que o primeiro está elevado ao quadrado, né? Mais 3 vezes o primeiro, x, vezes o segundo, 2 elevado ao quadrado, né? Menos o segundo, 2 elevado ao cubo. Resolvendo isso daí, a gente vai resolver essa potência e essa primeiro. Então, vamos repetir o resto. Então, x ao cubo menos 3x ao quadrado vezes 2 mais 3x vezes... Quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4, Éder. Menos... Quanto que é 2 ao cubo, Éder? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Concorda? Então, eu tenho que x ao cubo menos 3x ao quadrado vezes 2, 6x ao quadrado, mais 3 vezes x vezes 4, 12x, menos 8. Certo? Lembrando da regra que eu falei, né? O primeiro sempre vai ser positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo, o quarto negativo. E se você olhar essa resposta, é a mesma resposta que deu quando a gente fez para o chuveirinho, tá bom? Então, nós temos aí agora alguns exercícios para vocês fazerem. O exercício 1 e o exercício 2 são os mesmos números. Só que no exercício 1, eu quero que vocês façam por chuveirinho, e no exercício 2, eu quero que vocês façam pela regra. Certo? Para vocês treinarem as duas maneiras, certo? Vocês vão ver no final que essa maneira aqui você vai economizar bem mais linha do que nessa primeira aqui. Essa primeira, as chances de você errar é bem maior, certo? E o exercício de número 3 é sobre a matéria passada, para vocês relembrar a regrinha de quando aqui é quadrado, lembra? Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, certo? Aquelas 3 que a gente viu na aula passada. Não pode esquecer, não é porque nós estamos nessa aula agora que vai esquecer o que estudou na aula anterior,
certo? Vamos fazer atividades, qualquer dúvida vocês me procuram. Lembrando que as respostas da questão número 1 é as mesmas respostas da questão número 2, só que o desenvolvimento é diferente, certo? Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus. Até a próxima semana.